Olá, boa noite. Estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Vamos aguardar a professora Adriana só para ela poder fechar o pensamento. Muito obrigada pelo retorno. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho, só a Adriana entrar. Para quem está acompanhando, muito obrigada pelo retorno. Estamos conversando com a professora Adriana Salles, falando sobre Jane Austen, né? Só um instantinho, só para a Adriana entrar. Né? Aos que estão chegando agora, nós estamos conversando com a professora Adriana Salles sobre Jane Austen, né? Só a Adriana retornar. Né? Já está bem aqui, só um instantinho. Vamos só aguardá-la. Muito obrigada pelo retorno. Acho que estão chegando agora. Estamos conversando com a professora Adriana Salles, professora do Cefet Minas Gerais, tá? Que está retornando para fechar o seu pensamento. Isso. Bom, Obrigada pelo retorno. obrigada, gente. Obrigada por vocês terem voltado. Depois eu vou, né, como a gente vai ter mais tempo, dá para poder abrir bastante para perguntas. Eu vou falar, como eu falei, eu fui lá no finalzinho na Persuasão, no livro Persuasão, que foi o último romance publicado da Jane Austen. Eu vou começar com a Abadia de Northanger, falando rapidamente, pouquinha coisa sobre esse livro, mas principalmente sobre a heroína. Ele foi publicado também em 1817, junto com Persuasão, mas ele foi um dos primeiros a serem escritos. Então, assim, a gente vê uma Jane Austen muito mais jovial, a escrita dela é muito mais jovial, e é uma personagem bem jovem também, que é a Catherine Morland. Lá em Abadia, a Jane Austen inova por apropriar o gótico de maneira distinta e progressiva. Ou seja, é através da paródia. Ela não escreve um romance gótico, ela escreve uma paródia gótica, e descrevendo os heróis nacionais, que é o caso, os oficiais do exército, e os domésticos como figuras socialmente desestabilizadoras. O que é isso? A partir da imaginação bem frutífera da Catherine Morland, ela começa a imaginar que as pessoas, lá no caso lá o pai do Henry Tierney, que é do exército, ele assassinou a esposa. É lógico que ela viaja na maionese aí, mas essas pessoas aí, principalmente o pessoal do exército, o irmão do Henry Tierney e o pai, eles são figuras que desestabilizam a história ali, porque são homens, o pai muito durão e o filho bem ligado às paixões da carne, assim, sedutor, entende? Bom, a personagem principal, que é a Catherine Morland, apesar de inocente, por fim, representa aquela que não se deixa levar pela leitura dos romances góticos, e ela passa por um crescimento pessoal aí. Ela, a partir da leitura dos livros, é que ela começa a distinguir um pouco. Ela viaja muito na maionese ali no início, começa a achar que, por exemplo, uma estátua já é uma múmia, sabe? Não que ela veja a múmia lá em Bath, mas essa imaginação muito engraçada. E em Bath, um colega meu, um amigo meu, que é editor da Jane Austen Regency Ward, ele me pregou uma peça. Na Catedral de Bath tem algumas estátuas, e entre elas, assim, no topo, no telhado, tinha uma estátua de uma coruja. E ele me falou assim, olha, coruja, sabe que você está aqui. Ela está imóvel porque ela só vai virar o rolo, né? Virar o rosto, a cara, sei lá, quando você se movimentar. Mas na verdade era uma estátua. Então ele já fazendo todo esse climinha gótico. E a cidade de Bath, ela é muito propícia a isso, porque as construções são muito antigas. A gente tem os banhos romanos que foram fundados pelos romanos quando invadiram o que hoje a gente chama de Grã-Bretanha. Bom, partindo para a razão e sensibilidade, a gente tem uma crítica social progressiva, pois o seio familiar é representado como local de hábitos corruptos e ociosos. A gente vê ali o irmão das Dashwood, que ele promete ao pai no leito de morte que vai ajudar as irmãs e a madrasta, e no final, por causa do dinheiro da mulher manipuladora, ele negocia uma renda, né, uma pensão para essas, quase que uma mesada para essas irmãs, para que elas não passem fome.
ela Sim. meio confronta. Ela meio confronta porque eu estou te dizendo. Eu gosto da Mary Shelley. Tanto é que o Frankenstein, Tá aí a atrás. Aham. Edgar Allan Poe, mais para lá está o Lord Byron, não sei se dá para ver. É o Tô Lord vendo. Byron. E mais para lá está a Mary. Tá? Então, para cá. Nesse período, quando ela publicou, por exemplo, em 1817, em 1816, a Mary publicou o Frank, né? Uhum. Mas ela não assinou. Só que o sucesso foi tão grande, tão grande, tão grande, que quando foi em 1818, ela publicou Frank, republicou já com o nome dela. E nesse período que a Jane estava escrevendo, estava a Mary, estava o Lord Byron, estava o John Polidori, então era a galera do gótico, né? E o Percy Shelley. Era, era mais ou menos assim, eu fico imaginando, gente, todo mundo tá nessa linha, todo mundo tá no círculo do Lord Byron, né? Os grandes romances desse período são romances do ciclo do Lord Byron, Dos e a amigos. Jane, os amigos do Lord, Polidori, com o vampiro, ela com o Frankenstein, então assim, são grandes obras da literatura ocidental, mas ela está lá escrevendo também. E Uhum. ela está fazendo contra-caminho. Eu acho que é por isso que dá um mal-estar muito grande Hum. em classificar a Jane. É por Sim, isso que é eu mais digo, difícil. é por isso que eu digo logo, ela é da literatura ocidental, pronto, ela é um clássico. E é E fica interessante sobre a Mary Shelley que ela tinha um pouco mais de liberdade, não tinha que seguir muitas convenções sociais, porque ela é filha da Mary Wollstonecraft, que foi ninguém mais, ninguém menos que escreveu a Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Não foi ali em 60, não, gente, foi em 1792. Então, a mãe dela já era uma pessoa muito livre, né? Então, essa menina também que nasceu Mary Wollstonecraft, se casou com o poeta Percy Shelley, passou a assinar Mary Shelley. E essa questão da escrita do Frankenstein e ela não ter levado o nome dela, o nome, né, no título do livro, na publicação, é porque o Percy Shelley ele era famoso, ele era poeta famoso e ela era só a esposa dele. Como que uma mulher podia escrever de forma tão ousada sobre algo que ninguém tinha imaginado? Porque vampiro já era uma coisa que as pessoas tinham naquele imaginário de terror, de gótico, mas esse ser só Mary Shelley. Austen, que é para vocês, pessoal, é que a Jane Austen, perdão, Mary Shelley tem um nome, tem um filme com o nome de Mary Shelley lá no Netflix, sobre a história da vida dela. É um pouco romantizado, enfim, né? Mostra um Lord Byron menos maluco do que eu imagino que ele era, bem maluco, assim, vida louca, né? Não é maluco de problemas mentais. Vivia a vida bem, bem livre, leve e solta. Eu não sei se você consegue me ouvir. Estou te ouvindo normal. Tá. Bom, Está aí me lá em ouvindo? Razão, sim, tá tudo Tu bem. Só a estás me imagem ouvindo? deu uma congelada, a imagem, mas tá tudo bem. Bom, dando continuidade aqui em Razão e Sensibilidade, a gente vê ali que as duas personagens principais, que é Mary Anne e Eleanor, elas representam a dualidade presente no título dessa obra, razão e sentimento, razão e sensibilidade, né? A Elinor Dashwood mais como a razão e a Mary Anne como o sentimento ou a sensibilidade, né? Mas essas duas heroínas são exemplos de mulheres que sem herança e posses não possuem atributos necessários para conquistar bons partidos. Então elas ficam ali, olha, já moram num chalé com uma renda muito baixa porque o irmão resolveu ouvir a esposa e não dar um conforto, né? Elas moravam numa mansão em Norland Park e tiveram que ir para Barton Park por causa da morte do pai. Aí, avançando para o terceiro livro, que é Mansfield Park, parece ser um romance tranquilo, quando a gente finge que não vê
divergência na opinião das mulheres. Ali tem mulheres que questionam a questão do casar. A própria Fanny Price, ela recusa o casamento com Henry Crawford, porque ela não gosta dele, ela gosta do primo, do Edmund Bertrand. E mesmo sem ter a menor esperança de que ela fique com o primo, ela recusa casar com Henry Crawford, que tinha uma renda muito boa, tinha posses. É um rapaz que poderia dar uma vida muito boa para ela, porém ele não tinha o elemento principal, é amor. Não, os dois não tinham esse sentimento, né? Bom, a gente vê uma diferenciação muito nítida ali da Fanny Price com a Mary Crawford. Crawford já é uma heroína que ela tem direito à herança financeira do pai, então ela já é independente. E a Fanny Price, para quem não conhece, ela é uma menina que foi morar com os tios, com um tio que era baronete. Então, ela teve uma condição de vida melhor, mas ela não podia evoluir socialmente ali na hierarquia social da Inglaterra, porque ela era meio que tratada como a empregada da casa, era só a dama de companhia da tia. Então ninguém esperava que ela desenvolvesse nenhum tipo de habilidade ou características assim como as filhas dos Bertrand, né? Então a gente tem uma heroína um pouco apagada para os fãs aqui, principalmente no Brasil, mas Mansfield Park é um livro que toca sobre questões sobre escravidão, bem de maneira suave, mas se você ler com atenção, você vê a Jane Austen, por meio da fala da Fanny Price, criticando pessoas que têm direito, têm dinheiro, têm herança por causa do tráfico negreiro e das colônias na América Central. Só que aí você também tem que ter um conhecimento um pouco de geografia, de história também, para poder entender o que eram as Antilhas, Barbudas, né? Que seriam a região ali da América Central. Jane está dizendo Henry amava Fanny Price, eu acho. Tem essa questão, Jane, que eu também imagino que ele amava. Mas ele se mostra assim, não sei. Parece que ele quer brincar um pouco com ela antes de, sabe? Ele quer testar, ver se ela se rasteja aos pés dele. Não sei, eu tenho uma visão negativa, mas eu aceito a sua proposta. Só para completar aí, a gente tem o livro Emma, que é um livro completamente controlado pelas personagens femininas. Elas estão em todos os capítulos, praticamente em todas as cenas. A gente tem a Emma, obviamente, tem a Mrs. Elton, Mrs. Churchill, a gente tem a Bates, que é uma senhora que fala pelos cotovelos. Quando eu traduzi Emma da Jane Austen, era um transtorno, tinha que levantar para ir beber água, dar uma volta no quarteirão e a Miss Bates ainda estava lá falando, que é quase um parágrafo de uma página inteira, sabe, gente? Mas é um livro que está bem centrado, com as personagens femininas falando bastante ali, atuando, mas a gente tem essa questão que a Jane Austen fala na carta, que a heroína possivelmente não seria bem aceita ou bem quista pelos leitores, porque a Jane Austen ofende muitos críticos e possíveis leitores, colocando uma personagem praticamente livre para escolher, porque a Emma não precisa se casar. Então, é a partir dessa até independência financeira e sem a necessidade de se casar, que ela começa a fazer as confusões ali no livro, né? Ela resolve dar uma de cupido, né? E isso incomoda um pouco. Mulher com poder, até hoje, incomoda muita gente, né, Bastante. gente? Bastante. Então, a gente tem uma questão aí muito cultural que é ligada à questão da mulher ter direito, ter autonomia, né? Ter independência financeira. Eu tinha dito assim que a partir da voz feminina que a Jane Austen começa a falar sobre a sociedade na qual ela viveu, e a gente tem, eu já falei também sobre o casamento sendo crucial, mas a gente tem duas questões ali, duas concepções em relação a respeito do casamento, que é a visão tradicionalista e aristocrática, que é apenas o casamento como uma aliança entre famílias para a segurança da mulher. Tá? E a gente tem uma visão mais moderna e burguesa do casamento lá na obra da Jane Austen, quando as personagens ou o indivíduo tem direito de escolha. Então você vê uma Elizabeth Bennet sendo cortejada pelo primo Collins, que ninguém gosta dele, mas enfim, eu tenho até pena do Collins, mas ela se recusa um partidão que é o Darcy, né?
Na literatura universal, o Darcy é o arrasa-quarteirões, né? O personagem é o queridinho, né? Principalmente das mulheres. E abrindo parênteses aqui sobre o Mark Darcy, sobre o Fitzwilliam Darcy, ele é, de longe, o personagem masculino que as pessoas mais lembram. Nossa, deixa eu te falar uma coisa surreal. O olho do Edgar Allan Poe meio que mexeu para mim agora, sabe? Eu fui olhar para você e acabei ouvindo. Eu falando de gótico, fui bem influenciada, mas antes o Poe do que o Frankenstein aí do seu lado. Deve ser esse jogo de luz. Sim, que com fica certeza. Viagem demais. Eu tô sem óculos. Como é que eu vou enxergar o cara mexendo? Bom, hello, Mr. Paul. Ah, meu Deus. Eu tenho, na descida da minha escada, eu tenho outro Lord Byron, o corpo dele todo. E quando eu venho descendo, eu tenho a sensação de que ele mexe pra mim, mas eu já me acostumei. Entendi. Depois você me manda uma foto. Eu não tenho esse tipo de coisa, não. Eu tenho uma manequim de mulagem, que é aquela manequim almofadada pra gente fazer mulagem, que seria costurar a roupa no manequim, né? Fazer os ajustes da roupa. Eu deixo ela aqui perto de, né? Assim, eu assusto direto quando vou beber água de madrugada e tal. Bom, só para fechar aqui, a gente tem a queridinha, que é a Lizzie Bennet, de Orgulho e Preconceito. A Alessandra está dizendo que ele piscou mesmo. Ai, meu Deus. Bom, Acho que eu vou mudar de cenário. A gente tem uma personagem muito... pensamento muito autônomo. Ela é muito perspicaz, autoconfiante, espontânea e uma personagem muito original. Ela critica as convenções sociais, principalmente numa fala que eu vou mostrar daqui a pouco. Possui profunda consciência de si e do mundo que a cerca. Ela não é cabecinha de vento como a Lídia, né? Que se deixa enveredar lá pelo Wickham. A felicidade para ela está acima das convenções sociais. O ideal de casamento para Elizabeth Bennet é um casamento igualitário e amigável. Ela passa por um processo de educação invertido, onde a mulher tem participação ativa que visa aperfeiçoar sua independência e fortificar sua autoridade moral. Aí eu posso abrir um parênteses aqui para citar essa fala da Elizabeth com o Darcy, uma conversa entre os dois, que diz o seguinte: então, observou Elizabeth, a sua ideia de mulher prendada deve ser muito exigente. Sim, é muito exigente. Bom, ela responde: certamente, exclamou seu fiel assistente. Bom, é o Darcy falando, tá, gente? Nenhuma mulher pode ser considerada prendada se não superarem muito o que se costuma fazer. Deve ter um conhecimento profundo de música, do canto, música, canto, desenho, dança, idiomas modernos para merecer essa qualificação. Então, estamos todas arrasadas porque não temos essas prendas todas. E, além disso tudo, deve possuir algo no modo de ser, mais um inteirinho, algo no modo de ser e na maneira de caminhar. Então, deve ser meio que diva aí, né? Deusa caminhando. Estou imaginando. Na voz, no trato e nas expressões, para que essa palavra seja merecida, se não em parte. Olha a exigência do Darcy. Tudo isso, aí ele acrescenta, tudo isso ela deve ter. E tudo isso ela deve se acrescentar algo mais essencial, o cultivo da inteligência pelas amplas leituras. Curiosamente, o Darcy, ele sai um pouco fútil, né? No início, fútil, falando das prendas, ele tem que saber cantar, dançar, pintar. Pintar ele não falou, mas tinha que ter os dons artísticos, e depois ele fala, mas isso tem que ter, a base disso tudo tem que ser o cultivo da inteligência pelas amplas leituras. Então, uma mulher inteligente, né? Só que aí a Elizabeth, ela responde, já não estou surpresa por você só conhecer 6 mulheres, porque ele falou lá atrás que só conhecia umas 6 mulheres assim, prendadas. Ela se espanta muito e diz o seguinte, meu espanto agora é por você conhecer tantas, porque 6 que tem todas essas características é
quase surreal de existir. E aí depois, eu tinha avançado na nossa conversa, né, na nossa live anterior, quando eu falei da Anne Elliot com aquela discussão maravilhosa com o Capitão Harville, mas eu chego às minhas conclusões, que são as seguintes. A Jane Austen, ela fica em silêncio apenas em questões políticas da sua época. Ela desmantelou mitos propostos por muitos escritores ditos conservadores, sem necessariamente propor uma sociedade radicalmente reconstituída ou reformista, segundo a Claudia Johnson, que é uma das pesquisadoras que fala sobre Jane Austen enquanto protofeminista ou avançada, né, para sua época. Bom, as obras nos proporcionam interpretações que podem oscilar entre o liberalismo e conservadorismo. Inclusive, eu já fiz uma live sobre esse título, Jane Austen é liberal ou conservadora, está no nosso YouTube, Jane Austen Sociedade do Brasil. A Austen oferece um panorama para que seus leitores examinem e possam questionar algumas instituições, porque inclusive ela sempre coloca pastores, né, ou presbíteros da igreja anglicana muito assim, comilões ou faladores, né, e alguns até interesseiros como o Mr. Elton. Então, muito o que a gente espera ou imagina muito diferente do pai da Jane Austen, né? Bom, a Austen encontrou um ponto de equilíbrio entre o liberalismo e conservadorismo, pois confirma a importância da família tradicional em um mundo em mudanças. Entretanto, em sua visão, a família sempre incorpora algo novo. Suas personagens sofrem mudanças importantes ao longo da narrativa. Então, esse é o novo que ela traz. É a partir de alguma educação moral ali, ou sentimental. E no caso da Mary Ann Dashwood, ela quase morre para poder passar para a etapa seguinte, que seria da vida adulta, né? A gente vê a gente vê vários personagens na Jane Austen que são exemplos de mulheres guerreiras, de lutadoras, e que a gente pode considerar como bem avançadas para sua época, que na época era ficar muda, se calar, baixar a cabeça e seguir o que ditava o padrão ali da época. E a Jane Austen não se casou, tá, gente? Que era muito recomendado naquela época se casar mesmo sem amor. A Jane Austen recebeu um convite para casamento do Biggs, mas ela recusou no dia seguinte. Ela aceitou na noite anterior e no dia seguinte recusou. Aí as pessoas começam a confabular que ela recusou porque ela queria ser escritora, ou porque ela não amava, então ela queria se casar com alguém que ela amasse. Aí já tem toda uma teoria dizendo que ela era apaixonada pelo Tom Lefroy. E, na verdade, nas cartas que restaram da Jane Austen, ela fala muito pouco desse meio que chaveco aí que ela teve com o Lefroy em alguns bailes, que ela dançou com ele. Então, para vocês entenderem, a única forma de se aproximar do crush era dançando. E ali travou uma conversinha muito rápida. Bom, eu estou aberta agora, depois de falar tanto, eu estou coordenada para que vocês comentem. Oh, meu Deus. Na verdade, a própria história da Jane já é um romance. Dá para se escrever. Dá para se escrever legal. Deixa eu só dar uma olhada nos comentários. Sim, Porque tu já estavas vendo e já estavas respondendo. Ainda bem que não é, porque já sim, que o Lefroy ele... teve 11 filhos. Como é que a Jane Austen ia se candidatar a ter 11 filhos? Ela nunca teria escrito, né? A Jane está dizendo aí, a Jane é uma colega de Brasília, ela não teria tempo para ser escritora, então teve que sacrificar. E fazendo um parênteses aqui, e fazendo uma migração para a modernidade, na nossa atual situação de pandemia, de quarentena, as mulheres acadêmicas estão escrevendo menos, porque estão tendo que cuidar de muitas coisas na casa, né? A gente ainda vive uma sociedade que não tem igualdade ali na cozinha, na arrumação da casa e na criação dos filhos, inclusive. Tem mais alguma pergunta que passou aí? Porque eu, obviamente, não estava seguindo tudo que as pessoas escreveram. A Jane já colocou aqui... Ela já tem o nome da Jane Austen. Só os outros, né? Ele era fútil em relação ao... Isso aí eu vi que ela
falando do Henry Crawford. Não tem mais perguntas, mas eu gostaria de saber a tua opinião. Pode ser um comentário? Uhum. O que tu achas que deve, até hoje, a Jane Austen, ela ser essa escritora que tem um público muito grande. Sim. As pessoas são extremamente apaixonadas por ela. Eu te digo isso porque, assim, na universidade, eu sou da área de letras, língua portuguesa. Eu sou professora de literatura do curso de letras, língua portuguesa. Nós, na universidade, só temos acesso à obra dela numa disciplina chamada Literatura Universal. Uhum. É por isso que eu te digo, para mim ela é universal. Ela é universal. E é uma autora que eu posso levar quantos livros eu quiser para colocar na relação de leituras para os meninos. Uhum. E ninguém questiona. E eles brigam para ficar com os romances. Que legal. E eu fico assim, sabe? Eu não digo isso para eles, eles estão ouvindo agora. Mas eu acho interessante isso neles, Sim. sabe? Olha, essa pergunta... Desculpa, pode concluir. Não, eu acho assim... É uma escritora que, independente dos anos, independente das reedições, independente das traduções, encanta e forma leitor. Sim, é verdade. E essa sua pergunta, ela tem muito a ver com os resultados da minha pesquisa de doutorado, que eu falo sobre o fandom digital. Na atualidade, a gente tem os fãs interligados, né? A gente participa... eu tenho amizade íntima com a presidente da Jane Austen Society of Pakistan. Paquistão, gente. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. A gente até dividiu quarto de hotel lá em Washington, no congresso da Jane Austen North America. Obrigada, gente, pelo o retorno aí que vocês estão dando. Agora, sobre essa questão da Jane Austen ser tão atual, é porque eu acho que vou até tomar uma fala dela, que ela disse o seguinte, que para escrever os livros, bastava ela escrever sobre 3 ou 4 famílias do interior da Inglaterra, que ela conseguia desenvolver todo o enredo e conseguia colocar toda a gama de personagens. E a gente vê a Jane Austen refletida na atualidade, quando a gente vê, por exemplo, um pastor como o Mr. Elton, não necessariamente pastor, mas um homem como o Mr. Elton, interessado em casar por questão financeira. Não é só mulher que casa por questão financeira, né? O interesse financeiro. A gente tem vários personagens, inclusive, acho que principalmente heroínas que são à frente do seu tempo. Então, a Elizabeth Bennet é uma queridinha porque ela está muito à frente, talvez refletindo o comportamento das mulheres atualmente, que tem escolha, tem poder de escolha sobre o casamento. Mas os fãs da Jane Austen, eles são alimentados por essa rede. O título da minha tese é bem complexo, né? Porque eu usei uma teoria da física quântica para explicar o movimento dos fãs nas redes sociais. Essa teoria chama teoria da complexidade. Ela é aplicada às ciências sociais e ciências humanas a partir da questão de que a gente pode criar um grupo de Jane Austen aqui, diferentemente do meu, que já tem 12 anos, e as pessoas elas vão agir de formas completamente diferentes. Então, é um grupo para falar de Jane Austen, mas desse grupo já saiu escritora de fanfic, já saiu pessoas que deixaram suas carreiras originais e foram para letras. Tem um monte de gente fazendo meme. Tem a menina que escreve, que faz os memes, ela chama Jane Austen Boladona, que ela não vive financeiramente, mas ela vive só de fazer meme. Tem essa que vos fala, que né, cria sociedade, faz bailinhos, né? Eu faço bailinhos nos encontros da Jane Austen e vou a bailes de 850 pessoas, como foi em Washington, lá na Jane Austen North America. Essa popularidade da Jane Austen tem a ver com a questão dos livros serem um assunto que acontece em todas as sociedades. A gente só tem que dosar ali a questão da moral, dos costumes, muda um pouquinho, mas não difere tanto. E as redes sociais, só voltando um tiquinho, lá em 1995, com a adaptação de Orgulho e Preconceito da BBC com Colin Firth,
essa adaptação foi o ponto de partida para novos leitores da Jane Austen. A Jane me ajudou aí, os livros são atemporais, obrigada. A adaptação para cinema e televisão ali dos anos 90, do meio dos anos 90, a partir daí, 95, 96, é que fez esse boom de pessoas interessadas em ler sobre Jane Austen. Mas foi a partir das redes sociais que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, eu vejo isso muito claramente, principalmente agora durante a pandemia, o nosso canal, a gente começou a fazer lives, a gente criou um canal no YouTube, o canal já está bem grandinho lá, de seguidores. Acho que a tecnologia favoreceu não só os livros, e na minha pesquisa aqui no Brasil e outras no exterior comprovam, elas corroboram o mesmo resultado, que é a Jane Austen. Primeiro, as pessoas chegam aos livros da Jane Austen não pelos livros, chegam às obras da Jane Austen pelas adaptações do cinema e da televisão. E aí as adaptações do cinema e da televisão é que proporcionam, fazem com que essas pessoas tenham interesse de ler as obras da Jane Austen. Eu queria fazer um parênteses, porque agora, nesse finalzinho dessa live, entrou ex-genro, que eu tenho ex-genro, Gabriel, que entrou aí, minha prima que está aí de Nova York, já teve uma amiga da Alemanha que entrou também, Gustavo, também, meu amigo da PH, fora as pessoas, a Jane, que é de Brasília, e outras pessoas que foram passando, ex-alunos meus aí também que entraram. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade de estar aqui na cadeira, seria da entrevistada e não na mediadora. E falar sobre Jane Austen, Cris, é um prazer para mim. Algumas pessoas não entendem, né? Algumas pessoas até falam assim com essa cara, presta atenção na cara. Você gosta, né? Fazer o quê? Não é gosta, gente. Eu também traduzi as obras da Jane Austen. Não dá para ser rico traduzindo Jane Austen, nem outras coisas aqui no Brasil. Mas dá um prazer muito grande, né? E como acadêmica, eu tinha que fazer alguma coisa que linkasse o prazer com a obrigação, que é, sendo professora da rede pública, né? Quer seja estadual ou federal, a gente tem obrigações do tipo produzir artigos científicos, são obrigações, né, que a gente tem. Então, isso é verdade. produzir artigo científico que esteja ligado a Jane Austen, porque isso me favorece muito, porque eu estou ligada à academia e ligada a Jane Austen. E também, gente, é porque, assim, é a questão de gostar. Não tem como você... Tem como. Não tem como você negar que gosta. Se eu fosse música, se eu não fosse professora de inglês, eu estaria falando dos Beatles, estaria cantando Beatles por afinidade, né? Então, como a Jane Austen que me proporcionou estar aqui diante de vocês falando. Obrigada, gente. Obrigada. Tem um tanto de gente aí dando feedback. Obrigada, viu? Eu agradeço muito. Na tua fala da passagem da Elizabeth, quando eu tinha 14 anos, na escola, eu fiz uma peça de teatro com Orgulho e Preconceito. Só que eu acho que nós estávamos fazendo fanfic sem saber. Porque naquela passagem que ele estava dizendo como deveria ser uma mulher, nós colocamos a Capitu para responder ele. Que legal! E como que foi? Por alto, assim, você se lembra a resposta da Capitu? Na verdade, ele teve que, na nossa adaptação, ele teve que sair do palco, porque a Capitu, nós aproveitamos a fala do Machado de Assis. Claro. Capitu, ele falou a fala do Machado de Assis. Preciso retirar-me porque Capitu é muito mais homem do que eu. Uau! Que legal! Aí, na tua fala só veio a nossa fanfic sem nós saber que naquela época nós estávamos fazendo fanfic. Antes de nos despedir, eu acho que tu chegaste já a responder a fala do Caio. O Caio é professor de história, né? Legal. Como enquadrar os escritos da Jane no hoje, como ela pode ser um espelho do agora. Quiser te falar. Bom, como eu falei, aí ele da história pode interpretar melhor que eu. Ela não escreveu tanto sobre fatos históricos, mas ela escreveu sobre a vida cotidiana, que é história.
se a gente vai ler uma biografia ou se a gente vai ler as cartas de uma pessoa, ali está contida a história daquela pessoa. E história com H, não é a história, né? Hoje não tem mais essa distinção aí de história com história, mas é a história com H. Então, as histórias que a Jane Austen contou são histórias fictícias, mas elas foram vividas de alguma maneira por pessoas daquela época. Então, é um retrato, é uma fotografia da sociedade na qual ela viveu. E essa questão do atual é porque a gente consegue ver o espelho, como ele escreveu aí na pergunta, o espelho da Jane Austen para a atualidade é essa questão das obras serem atemporais, como a Jane bem lembrou. Alguns críticos usam as cartas para falar do tempo regencial. Sim, as cartas tem muita coisa legal nas cartas, e principalmente uma Jane Austen muito preocupada com a questão financeira. Nas cartas, eu participei da defesa de doutorado da Renata Colasanti, que está traduzindo as cartas da Jane Austen para Martin Claret. No doutorado dela, ela também escreveu sobre o processo tradutório, né, dessas cartas. E aí a gente vê uma Jane Austen muito preocupada com as contas da lavanderia. E a questão assim, comprei tecido, foi muito mais barato, mas vai dar para fazer um vestido muito bonito, apesar de ter sido mais em conta. Não era um tecido tão sofisticado. E isso pode parecer besteira, futilidade, mas isso demonstrava que ela era uma pessoa preocupada em fazer economia. Então, ela não era de tudo, aliás, ela não era nada fútil. Era uma mulher que estava pensando em contabilidade ali de casa, residencial, né? A Interessante. gente tá falando... Desculpa, eu também estamos loucas pela tradução. A tradução eu tive o prazer de ler de antemão cerca de 80% das cartas, que foi o que a Renata colocou na tese de doutorado dela, e está impecável, porque a Renata pegou a publicação das cartas, né, do livro mais completo de cartas, e tem notas de rodapé e tudo, mas ela acrescentou a partir da pesquisa dela, pessoal, para fazer a tradução. Então, tá uma coisa muito bacana. Vamos aguardar, porque aí é uma questão mesmo de fazer os acertos finais dessa tradução. Que legal. Aí nós ficamos aguardando, tá? Ai, por favor. E eles prometeram publicar uma edição com mimos para o leitor. Creio eu que deve vir. Ninguém me falou isso, nem a Martin Claret, nem a Renata. Mas eu tenho a impressão que eles vão publicar o livro com papéis de carta para a gente escrever cartinhas, sabe? Pelo menos esse é o meu sonho, né? Ninguém me falou nada. Eu sou da época de fazer coleção de papel de cartas. Pois é, somos dessa época. Alessandra, dos filmes, fui parar em alguns poucos livros. Curiosa, pois sabia que era muito mais que simples romances. Sim, porque as adaptações, mesmo a da BBC, que são 6 episódios lá em 95, e a Emma também de 2009, que é bem completo, a gente não consegue, eles não conseguem adaptar tudo. E a adaptação, gente, não tem uma adaptação que é mais fiel do que a outra, mas elas não são retratos fiéis dos livros. Você tem que ler para você sentir a Jane Austen, né? A gente não dá para substituir, são mídias diferentes, né? Acho que elas se complementam, mas elas são bem distintas. E assim, eu sou muito a favor da Jane Austen ser, as pessoas, os jovens principalmente, ter acesso a Jane Austen a partir dos filmes. Que ótimo, que ela vai ser lida em algum momento desses jovens. Em algum momento eles vão ler Jane Austen, né? E essas adaptações, elas só vêm para fortalecer. Esse ano teve o lançamento de Emma 2020, né? Que não foi possível ver no cinema, só está em streaming. Emma 2020 tem uma certa controvérsia porque é um pouco diferente, né? Mas é um filme muito bonitinho. Apesar que eu prefiro a série de 2009 porque tem o Johnny Lee Miller lá como George Knightley. É imparável a atuação dele, tá? Porque o Knightley, ele tá ali em segundo lugar, sabe? No meu ranking. O primeiro é o
Frederick Wentworth, de Persuasão. O Darcy ainda está lá em quarto lugar, coitado. Eu não sou muito darciniana, não. Em terceiro lugar é o Henry Tilney, em quarto chega o Darcy, tá? Eu deixo para você ajudar. Tu estás muito inspirada na Elizabeth. Deixa eu só ver se tem algum comentário. Eu acho que a Raíssa também fez um comentário. Não, tem a Raíssa, colocando que ela passou a ler a partir das séries, né? Da BBC. Eu acredito que não tenha mais nenhum comentário, né? Sim. E também a gente já está aqui esquentando a cadeira há muito tempo. Tem 2 lives já. É verdade. Muito obrigada. As meninas estão aí colocando corações, agradecimentos. Sim, agradecimento. Essas meninas são do CALET, que é o nosso Centro Acadêmico de Letras. Como eu te falei, a ideia de fazer lives sobre literatura foi uma ideia delas, que eu morro de vergonha de ficar na frente fazendo esse tipo de mediação. Não. Olha, uma coisa que eu acho que pode servir para você de alento, alguém tem que fazer, e calhou de ser você, e que ótimo que você aceitou, né? Porque senão a gente ia ficar numa mesmice, talvez, de lives. Então, a gente tem mais opções. Pois é, então assim, como eu morro de vergonha de ficar falando sozinha, eu tive uma ideia de convidar outros professores para falar de literatura, não necessariamente só a literatura brasileira, tá? Eu fico muito feliz, eu agradeço de coração, em nome da minha pessoa, em nome dos meus alunos, em nome da universidade, de todos os participantes, a todos os seus amigos, a todos os seus seguidores que estão nos acompanhando. Eu estava salvando a primeira live e tinha mais de 200 pessoas que tinham entrado. Eles colocam. E eu fiquei pensando, assim, são seus amigos, são seus alunos, são os meus amigos, são os seus alunos. E eu agradeço de coração, porque Jane Austen é Jane. Né? Como eu te disse, eu sempre a vejo como uma grande escritora da literatura universal, e eu acredito que, por mais que passem os anos, ela não vai perder essa categoria dela. E é muito importante que profissionais como você nos permita ouvir um pouco sobre essa mulher grandiosa que foi a Jane. Eu te agradeço de coração. Como dizia um aluno meu, a Jane Austen, ela é genial, né? É verdade. No campus da cidade de Timóteo, onde eu trabalhei alguns anos, no Cefet, lá em Timóteo, eles não me chamam de Adriana, eles me chamam de Jane. Até agora, até ainda no Instagram, eles me chamam no privado, Jane, não tem alguma dúvida, eles vão me chamar o Jane. Inclusive, alguns entraram aí, deram um tchauzinho logo no início da primeira live que eu tinha visto. Mas eu te agradeço muito pelo convite e se sintam desafiados a ler Jane Austen. E aí eu queria fazer uma propaganda aqui, né? Sim, você está sabendo. Nós vamos começar a ler Orgulho e Preconceito coletivamente amanhã às 6 horas da tarde, porque é aniversário da minha filha, mas as lives são sempre às 8, mas amanhã especialmente é 18 anos da minha filha, a gente vai fazer uma reunião de 4 aqui em casa. 4 pessoas, né? Nós vamos começar com os 10 primeiros capítulos de Orgulho e Preconceito amanhã. E as lives continuam nesse mês de julho, às quartas e sextas, tá? Eu agradeço de coração, tá? Que você possa vir a Belém do Pará. Quem sabe, né? Normalmente o professor viaja por causa de congresso, né? Se tiver um congresso por aí, eu vou. Vou fazer um de propósito sobre Jane, só para você ver. Ai, que beleza! Muito obrigada, Adriana, de coração. Gente. Obrigada a todos os participantes e até a nossa próxima conversa, que será, no nosso caso da nossa live de hashtag Conversas Literárias, a nossa próxima conversa será na sexta-feira. Adriana, muito obrigada. Obrigada a todos os participantes e a todos uma boa noite. Muito obrigada, querida. Muito sucesso na sua vida, muita luz e feliz aniversário para sua filha. Muitas bênçãos. Obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada.